Porque durante uma época teve gente que usava procaína para depressão, né? Para Sim. ativar a memória. Saiba tudo sobre o seu pensador favorito em um só lugar. Mentes Saudáveis. A terapia neural, que é um tratamento que se faz principalmente em cicatrizes, porque toda vez que você faz um corte na pele, é como se você cortasse um dedo, como se você cortasse seu cérebro, desconecta o fluxo de energia. Então, quando você aplica a procaína, que é um anestésico diluído, ele tem uma alta voltagem energética, tem 290 milivolts. Você aplica na cicatriz, é como se ele fizesse uma reconexão, uma interligação, volta a fluir o fluxo energético. Então, a cicatriz volta a ter sensibilidade, sai aquele gelado da cicatriz, então parece que aquilo faz parte do seu corpo novamente. É muito interessante. Às vezes a pessoa faz um lifting facial e ela fala, não, doutora, depois desse lifting eu fiquei bem, mas eu fiquei um pouco fora de mim. Aplica-se a procaína a 0,7% na cicatriz e aquilo volta a ser ela. Ela fala, nossa, voltei a ser eu uma mesma. coisa também muito interessante. Olha que coisa, né? Que bom a gente como médico ao longo da vida sempre tá reparando. Porque durante uma época teve gente que usava procaína para depressão, né? Para ativar a memória. Teve uma época. Para tirar a memória. Exatamente. Então, você está falando agora, a procaína, ela também tem essa ação de reconexão. Na verdade, a procaína foi o primeiro anestésico a ser inventado pelo humano, 1905. Hoje, a gente usa o quê? Lidocaína, xilocaína, mepivacaína. A procaína, ela, diferentemente de todos os outros anestésicos, ela é uma molécula que tem uma molécula amina e uma molécula éster. Os outros anestésicos, amina e amina. Bom, Amina e amina. Amina e ela amina. tem amina e éster. Isso. Quando ela entra no corpo, o corpo tem uma enzima chamada botinilcolinesterase que quebra ela tem, a missão dela é quebrar. Quando ela quebra essa amino e o éster, pum, cria uma energia. Quando cria uma energia, é como se, e eu adoro fazer isso no sangue, quando você coloca isso na veia, ele percorre e ele descobre aonde a energia está em baixa voltagem e faz assim, ó, pum. É por isso que ele age numa estrutura chamada fáscia, que é onde estão guardadas nossas memórias de dor. A fáscia. Deixa eu aqui, porque é muita informação. Vamos aqui, estamos botando no lugar do público que está olhando isso tudo. A fáscia é aquela parte que recobre o músculo. Isso é o que nós conhecemos como fáscia. Mas, na verdade, o tecido facial é um tecido conjuntivo que recobre todos os músculos, todos os vísceras, todos os órgãos. Que ela é meio brilhosa. Isso. Não é meio brilhosa? O periósteo também é uma fáscia. O SMAS é uma fáscia. Então, nós guardamos as nossas memórias nessa estrutura que é onde retém a maior quantidade de moléculas de água. Essa estrutura facial começa aqui, no 7º chakra, vem recobrindo e termina na base do... Por isso que a gente tem um negócio chamado fascite plantar. Fascite plantar. Isso mesmo. À medida que a gente vai jogando essas memórias de problemas, ela vai esticando, esticando. Por isso que as pessoas começam com dores. Ai, doutor, eu tenho dor aqui, dor em bursite, eu tenho lordose. Não, na verdade, você tem uma fáscia muito tensa. O que a gente precisa fazer? Esvaziar. Como é que a gente esvazia? Dê um aporte elétrico energético para esse sistema e o sistema se corrige. Esse funciona igual no TI, na tecnologia de informática, eles dizem, se o sistema está em cal, forneça um patch ou reset, que é dar um pequeno aporte elétrico, não é desligado a tomada. E esse sistema se corrige. Na verdade, Bia, eu vou falar de algo que eu nem sei se você sabe, mas eu não... Não, quero aprender, Na época que no meu primeiro marido, aí eu entrava com ele no centro cirúrgico para fazer eletrochoque. Anestesia geral e fazia um eletrochoque. Eu entrava para auxiliar, mas eu não sabia o porquê que aquilo funcionava em alguns e não funcionava em outros. Mas alguma coisa eles estavam fazendo. Hoje eu entendo com a procaína. Que a procaína é um método muito tranquilo e simples. Eu faço em mim, sempre, toda semana. Você faz ver? Eu gosto de ver, mas tem um atlas, você pode fazer em pontos, em cicatrizes, em tudo que você puder. Mas quando o paciente confia em você, você entendeu o que acontece, você fica ali, ó. Não, é incrível e maravilhoso. Com alguns pacientes, de dar uma energia que tinha até que dar uma segurada. Eu acho que teve um que ficou queria fazer todo dia. Eu falei, olha só, tá com energia demais. Ele de depressão foi para um... É porque a procaína ou o aporte energético te leva pro parasimpático. O estado de parasimpaticotonia faz você relaxar, analisar. Então você sai da ansiedade, sai da depressão e você se reconecta. Você fica no hoje. Você fala, ok, relaxa e analisa. Vai você viver aqui ou agora? Isso. Digamos isso.
Exato. O parasimpático é o contrário do estresse. Do Estresse é simpático, Toninho. o sistema simpático. E parasimpático tá tudo bem. É contraponto, Tudo calmo. né? Por isso que a procaína, na época, que ela começou a ser sistematizada em 1925, ao acaso, por 2 irmãos médicos chamados Honeck, que tinha uma irmã com enxaqueca diária, e eles, sem querer, ao invés de colocar o remédio para dor, colocaram o remédio, a procaína, que tinham puxado. Então, de repente, ela sente o cérebro dela sumir a dor, ela nunca mais teve, e ela se sente muito bem. E depois disso, foi o avanço, a melhoria. Só que, como tudo na medicina, tudo que é muito bom e efeitos que você não consegue explicar na época, ele acaba sendo retirado do mercado. Entendi. Né? Então, e ele também tem uma ação curta de anestesia. Nesse caso, se criou outros anestésicos mais eficazes potentes. e É nesse com uma sentido. duração, no caso da anestesia. Da anestesia. Mas essa descoberta da procaína foi um acaso e foi local ou foi sistêmica? Foi sistêmico. Foi ao acaso, eles tinham puxado uma seringa do anestésico para algum outro paciente e pegaram o anestésico para dor de cabeça. Aí, na hora de colocar, erraram Erraram e botaram e colocaram. Aí a irmã fala, meu Deus do céu, que coisa linda é essa? O que vocês fizeram? Aí disso, entendem que a procaína tem energia. A lidocaína tem uma energia, mas a procaína tem 290 milivolts. Que é do aminoéster. separação Isso. do éster com a amina. E por que ela faz tudo isso de lindo? Porque ela faz algo chamado biogênese mitocondrial. Tudo que faz nascer mitocôndria, o povo tem medo. Mas por quê? Porque sara. Porque você reconstitui, você faz o sistema voltar. Que é a nossa fonte de energia maior, né? A mitocôndria. Que é a fonte da vida, da juventude. Né? Então, ser jovem é ter mitocôndria. Exatamente. Se eu consigo, com a procaína, fazer isso, por que nós não podemos? Entendi. Então, a procaína faz biogênese mitocondrial, o azul de metileno faz biogênese mitocondrial. Azul de metileno, aquilo que se usava para beber, aquela... Hoje nós fazemos endovenoso, né? A gente faz estéreo, faz no soro. Tanto a gente fica com sono, a gente fica com soro azul, a gente fica com... Um sorinho azul. O soro é azul, exatamente, lindo de azul, parecendo a cor da entrada ali. E é real. Só que na UTI, eles utilizam o azul de metileno como o último, né? Última ferramenta quando o cara tá indo, porque para aumentar a pressão. Mas podia usar. Eu uso em mim de vez em quando, exatamente para ficar mais inteligente. É para ficar mais inteligente. Também, né? Mas hoje a procaína é usada. Sim. Assim, tirou do mercado, mas voltou. Sim, a gente usa a manipulação. Hoje ela não é utilizada como anestésico, a gente faz como terapia neural ou terapia neurofocal, que eles chamam, tem vários nomes, né? Mas a neural que você está dizendo é na fáscia. Na fáscia. Na fáscia, ou a neural... Ou EV. Né? É que o EV, realmente, o médico precisa ter um médico, precisa ter uma enfermeira ali fazendo... Para aplicação, né? Como a gente tem. Não é uma coisa de você sair fazendo... Isso. Mas se não, outras áreas da biologia também podem fazer. Pode ser cicatriz, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o dentista faz muito. O dentista age no corpo inteiro pelos dentes. Então é maravilhoso. Procaína no dentista? Sim. Aonde? Em todos. Se o seu dente 46 está com problema, dente 46 é pulmão e intestino grosso. Ótimo. Então você sinaliza, aplica no dente 46 que vai melhorar seu pulmão e intestino grosso. Aí por quê? Porque se ele está sinalizando com uma gengivite nesse dente, é ele porque vai estar agindo lá no meu órgão ele tá me pedindo. que está ligado aí. Exatamente. Tem sentido. Não, ainda funciona como anestésico também. Pouco, muito mas funciona. Pouco, né? É mais para você agir na questão da energia. Sim. Agora, isso que você falou, lindo. Quando você bota a procaína, ver o que você está dizendo, é que ela sabe exatamente... É como se ela tivesse um GPS. Ela sabe onde agir. Onde agir. Por quê? Porque o nosso 5% da nossa vida é essa vida de relação. 95% é sistema nervoso autonômico. Nós não temos um controle. E o sistema nervoso autonômico no nosso corpo, ele é imenso. Ele é como se fosse uma rede elétrica. Isso. E essa rede elétrica, quando você coloca na veia, ele entra de uma forma, numa velocidade da luz mesmo. É contar em segundos. Você coloca, acabou de injetar, você já percebe que o paciente parece que os olhos estão escaneando, assim, tá limpando, tá deletando. E cada um sente essa energia para um lugar. Uns vai assim, não, doutora, eu senti aqui no meu útero. Outro sentiu no pé. Outro vai na coluna. Outro sente na cabeça. Então, é muito individual. Entendi. Onde aí que você
você vê onde estava realmente aquela carência Aquela de escuridão, energia, exato. aquela escuridão. Nossa, eu não sabia. Porque o corpo, ele é uma casa. Eu falo, olha, o seu corpo é uma casa com vários cômodos. Só que a gente está tão acostumado a ir da cozinha para o quarto, do quarto para a cozinha, que os outros cômodos ficam Você com a não sua ausência, evolui. né? Subutilizado, né? Não tem, assim, a sua energia. Às vezes a gente tem órgãos que a gente não usa. Então, como você não usa, vai atrofiando, vai perdendo. E onde não tem circulação de energia, tem dor. Então, o que eu preciso fazer para tirar a dor? Fazer a circulação energética acontecer. Que interessante. Então, a terapia Parece neural, uma ela entra alquimia, com... né? Isso, é uma alquimia. É uma alquimia, né? Linda. Aham. Que a gente interfere, de alguma maneira, nesse sistema nervoso autonômico, que é 95% da nossa vivência. E você está falando uma coisa, a gente entrevistou um quiroprata e ele falou exatamente isso, de colocar a coluna, alinhar e deixar a energia se processar naturalmente. Tanto aqui que quando para, ele deixa o paciente ainda um tempo ali para ele se reconectar. Sim, porque dá uma zonzeira, dá uma mareada. Aham. É É porque como se- se restabelecesse o fluxo, Sim. né? Exatamente. Então, isso também tem um pouco de medicina chinesa, é isso? Tem também. A gente Ah. pode utilizar os meridianos como uma orientação. Só que na medicina chinesa, na acupuntura, você tem que acertar o ponto com a agulha. Uhum. Com a procaína, com a terapia neural, não. Você coloca o líquido, ele fica ali, né, circulando ao redor, ele umedece a área e ele mesmo circula. Quer Ele dizer, se todos distribui. Sim, ou mais rápido ou mais lento, mas ele se distribui. Então, assim, eu acho, Bia, que ficar, por exemplo, só na cirurgia plástica, eu sempre digo isso, se eu quisesse ser rica, eu faria plástica, porque Aham. plástica dá dinheiro. Sim. Mas não é isso mais, né? Quando você entende que fazer o bem, fazer com que a pessoa... Ajudar o próximo a evoluir, e a se ela- sentir melhor como um todo. E ela fica bonita. Uhum. Ele fica bonito, ela fica bonita. Quando você tem dor, você pode ser o cara mais bonito do mundo. Você não acha que nem a lua tá bonita.